Então, pessoal, fazer a apresentação, a última palestra da parte de ensino hoje, né? Amanhã de tarde nós vamos ter uma sobre cosmologia ainda, né? Espero que vocês tenham gostado dessas palestras da noite. A educação é a única área que nós pegamos assim prioritariamente, né? Reservamos uma área para ser voltada ao ensino, né? E por acreditar, né, na importância disso e essa parte de debate no final também é muito importante, debater esses temas que vieram até aqui. E, né, espero que vocês aproveitem. Então, o professor Paulo Lima, não sou professor não, fiz graduação em Física na UNB, mestrado em ensino na URGS. O tema é diferenças e semelhanças entre graduandos em Física quanto ao gênero, sob uma perspectiva sociocultural. O doutorado também aqui na URGS, né? O mestrado e doutorado pela professora Fernanda Osten. O doutorado é sobre a evasão nos cursos de Física no Brasil. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bem, gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre... Bem, hoje o objetivo é tentar convencer vocês de que a gente pode, de que é razoável a gente afirmar que a física ela é um arbitrário cultural. Esse conceito arbitrário cultural, ele vem da sociologia da educação, certo? Da sociologia... não só a sociologia da educação, mas de um teórico que trabalhou com sociologia em vários ramos diferentes, inclusive na sociologia da educação, chamado Bourdieu. E é isso. Então, no primeiro momento, eu vou construir esse conceito com vocês, eu vou tentar colocar a definição e estabelecer algumas diretrizes para a gente não interpretar muito apressadamente esse conceito de arbitrário cultural. Num segundo momento, eu vou explicar para vocês, eu vou fazer um resgate histórico de uma crítica que é feita à mecânica newtoniana. Mais particularmente, eu vou abordar a controvérsia histórica sobre o status ontológico das forças inerciais. Então, todos esses termos aqui eu vou explicar ao longo da apresentação. E uma coisa importante que eu não pus no slide, mas devia ter colocado, isso daqui é um trabalho feito em conjunto, ele não é um trabalho só meu, é um trabalho feito junto com o professor Fernando Lang, com os meus colegas Fernando Lang, Nathan Pinheiro e a professora Fernanda Osten. Então, assim, o ponto de partida desse trabalho é uma mudança, uma virada sociológica que tem acontecido dentro da comunidade de pesquisa e ensino de física de algumas décadas para cá. De algumas décadas para cá, tem aumentado o interesse por referenciais da sociologia da educação ou referenciais da psicologia soviética, que tem uma ligação um pouco maior, um olhar um pouco mais sociológico sobre o fenômeno da aprendizagem, sobre o fenômeno da construção do conhecimento, certo? Então a gente começa, dentro da comunidade de pesquisa em educação científica, a se interessar um pouco mais por esses referenciais. Iniciando já pela década de 80, mas no Brasil de uma maneira um pouco mais forte, eu entendo, a partir do ano 2000 e um pouquinho, né? Então a gente começa a ver que até a própria estrutura a estrutura de avaliação, a estrutura dos periódicos da comunidade de educação científica e a própria presença de certas figuras que são consideradas, digamos, ilustres ou mais ou menos ilustres, elas começam a refletir essa preocupação, esse olhar interessado pela sociologia da educação. E dentro dos referenciais da sociologia da educação, um referencial bastante importante, um referencial bastante clássico, bastante tradicional, é o referencial a teoria de Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, a rigor ele é originalmente um filósofo, mas ele trabalhou com sociologia, a gente diz que ele é um sociólogo francês, e ele é um cara a quem a gente atribui uma das teorias que vai explicar o processo, a contribuição que a escola dá para a reprodução social. Então, um problema que ele aborda, né, que não é diretamente que eu vou atacar aqui no argumento de hoje, um problema que ele aborda é esse problema da contribuição que a escola dá para as reproduções das relações de classe, certo? No sentido de que a escola contribuiria para que as pessoas que são originalmente de classe dominante, que têm uma origem social mais privilegiada, tenham mais sucesso escolar e tenham mais consagração escolar, enquanto pessoas que são de origem de classe popular teriam menos chance de sucesso nessa mesma escola, certo? Então é essa análise bastante crítica que o Pierre Bourdieu vai fazer. E ele ficou muito famoso por essa análise. Só que essa análise toda está baseada
num conceito que dá um elemento muito legal para a gente fazer uma sociologia, uma sociologia do conhecimento. E é isso que eu quero explorar aqui, é o conceito de arbitrário cultural, que está na base da teoria do Bourdieu. Então olha só, o propósito dessa apresentação é um argumento, que eu vou apresentar aqui é um argumento, certo? Isso aqui é uma pesquisa de caráter teórico, e o meu objetivo aqui é demonstrar que a física é uma construção cultural arbitrária. E qual o processo, qual é o meio que a gente vai utilizar para fazer essa demonstração para vocês? Eu vou fazer uma análise crítica do status ontológico atribuído às forças inerciais pela mecânica newtoniana. E o que é o status? O que é status ontológico, gente? Vocês sabem o que é status ontológico? Sabem o que é ontologia? Se a gente fizesse uma tradução... Ontologia é uma disciplina da filosofia, certo? Mas assim, se a gente fizesse uma tradução desse termo ontologia, a gente ia cair em coisas como o estudo sobre a natureza do ser, sobre a existência das coisas. Então, grosso modo, a gente pode entender que quando a gente faz uma pergunta sobre a existência ou não de um ente, a gente está fazendo uma pergunta de caráter ontológico. Por exemplo, eu posso trabalhar com vetores campo elétrico e magnético. Num certo momento, eu posso me questionar, peraí, mas será que esses vetores existem? Será que existe o campo elétrico e existe o campo magnético? Que critério eu posso utilizar para separar na física as grandezas que existem de verdade daquelas que só existem como ferramentas matemáticas para que a gente consiga entender o mundo? Quando a gente faz esse tipo de questão sobre o que existe de verdade e o que não existe de verdade, o que é invenção, a gente está fazendo uma pergunta de caráter ontológico. Então, quando a gente fala do status ontológico das forças inerciais, é a mesma coisa, é uma maneira só um pouco mais precisa, um pouco mais, digamos, um pouco menos coloquial, da gente colocar a seguinte pergunta. A força, um exemplo de força inercial, a força centrífuga, ela existe de verdade ou ela é um elemento matemático, um artifício matemático que a gente usa para resolver alguns problemas físicos de uma maneira um pouco mais rápida, certo? A força de Coriolis, ela existe de verdade ou ela é uma invenção matemática, ela é simplesmente uma representação, uma saída, um artifício que a gente encontra para resolver problemas, certo? Se a gente faz essas perguntas, nós estamos questionando o status ontológico das forças inerciais. Então tá, porque antes da gente chegar nessa discussão, eu acho importante a gente justificar por que a gente está adotando esses meios, né? Por que a gente vai discutir, por que eu estou chamando a atenção para o status ontológico das forças inerciais? O primeiro motivo é que a mecânica newtoniana, tanto na sua formulação original, tá? Eu me refiro agora à formulação dada pelo próprio Newton, certo? Quanto na sua formulação escolar mais contemporânea, que é essa que a gente encontra tanto nos livros do ensino médio, quanto no Heidegger, por exemplo, em livros que são usados na graduação, ela tem uma resposta muito clara para o status ontológico das forças inerciais. As forças inerciais são consideradas forças fictícias, e ponto final. Certo? Isso é muito claro. Isso, de certa maneira, está na nossa formação, né? Provavelmente vocês foram formados dentro dessa visão de mundo. Certo? Nós aprendemos a acreditar que as forças inerciais são forças fictícias, que a força centrífuga ela não existe. Ela só existe se você está olhando um fenômeno a partir de um referencial não convencional, que a gente chama de, para não usar o termo correto ainda, um referencial não inercial. Certo? Quando você olha um fenômeno físico a partir de um referencial que não é inercial, vão aparecer essas forças fictícias, essas forças que não existem e só existem como um artifício matemático para você resolver problemas. Então essa é a visão que é apresentada pela mecânica newtoniana. Se a gente é capaz de criticar isso, criticar uma teoria tão hegemônica quanto a mecânica do próprio Newton, muito provavelmente a gente vai chegar próximo de perceber que a física como um todo, ela está sujeito ela tem na sua base esse status de arbitrário cultural. Entende? Se eu conseguir perceber que a própria teoria newtoniana, que é uma teoria tão prestigiada e tão consagrada dentro do edifício da física como um todo, é uma teoria arbitrária nos seus fundamentos, provavelmente eu vou conseguir desenvolver uma visão um pouco mais crítica sobre qualquer outra teoria física que eu encontre por aí. Então, esse é um motivo da gente ter escolhido discutir o status ontológico das forças inerciais. Outro motivo é que essa questão das forças inerciais, ela, ainda que não dessa maneira, digamos, mais rigorosa que eu vou tentar abordar aqui, ela faz parte de discussões usuais em sala de aula. Frequentemente, um aluno teu vai te perguntar, seja no ensino médio, seja no curso de graduação, vai fazer alguma pergunta sobre uma força centrífuga, certo? Porque essa expressão, força centrífuga, ela é conhecida pelas pessoas. Então, quando tu vais dar a tua aula de força centrípeta, um aluno vai pelo menos perguntar, peraí, mas essa daqui é aquela força da máquina de lavar que faz, certo? Alguma pergunta desse tipo eventualmente vem. Então, esse assunto, o status ontológico das forças inerciais, ele está sim presente
dentro do cotidiano da sala de aula, ainda que a gente tenha que fazer uma tradução, né, disso que a gente vai discutir hoje aqui, desse nível de discussão, para o nível de discussão da sala de aula. Então tá. Então tá, eu vou passar agora a definição do conceito de arbitrário cultural. O que parece ser esse conceito de arbitrário cultural? Eu fico pensando assim, né? Um primeiro uso que a gente tem para a palavra arbitrário, que é muito usual, mais usual em matemática do que em física, né? Mas muito usual, como os físicos usamos muita matemática, então é usual para a gente também. Arbitrário frequentemente quer dizer aleatório, né? Por exemplo, você pode encontrar no enunciado de um problema, seja um número arbitrário de 0 a 1, certo? Um número real arbitrário. O que quer dizer? Qualquer número de 0 a 1 serve igualmente. Então você pode escolher qualquer um, né? Não importa qual critério, certo? E essa escolha é uma escolha arbitrária. Esse é um sentido que existe para a palavra arbitrário, e esse não é o sentido que a gente quer empregar aqui, esse não é o sentido que Bourdieu emprega. Então, arbitrário cultural não é uma coisa aleatória. Então, quando eu falo que física é um arbitrário cultural, eu não estou argumentando que a física é aleatória ou que a física não faz sentido. Muito pelo contrário, vejam só. Bourdieu vai falar que arbitrários culturais são coisas... Bem, ele vai falar que qualquer construção simbólica, ou seja, qualquer teoria sobre a realidade, qualquer teoria religiosa, qualquer posicionamento político teoricamente construído, ele é um arbitrário cultural, no seu fundamento, certo? E vocês vão concordar comigo que por mais que vocês, sei lá, por mais que cada um aqui possa ter sua visão religiosa, ou sua visão política, ou sua visão de ciência, essas coisas todas, elas têm, por condição de serem, como condição para que elas sejam legadas de uma geração para outra, elas têm que ser minimamente inteligíveis, certo? Então assim, sei lá, eu posso discordar da visão de mundo do que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, certo? Mas eu não posso partir do pressuposto que o que está escrito ali é aleatório, naquele sentido matemático do termo. Por quê? Existe uma geração que construiu aquilo, e essa geração vai legar esse conteúdo, esse conhecimento, para uma outra geração. E essa outra geração tem que minimamente entender esse conteúdo, certo? Então, arbitrário não quer dizer aleatório, nem poderia querer dizer, porque os arbitrários culturais, eles são minimamente inteligíveis, eles têm que ser entendidos, por condição da reprodução social que está caracterizada neles. Um exemplo bem bacana, que esclarece bastante o que o Bourdieu queria dizer pelo tal do conceito de arbitrário cultural, é o exemplo do árbitro de futebol. Então, o árbitro de futebol é um cara onde a gente vai encontrar todos os elementos desse arbitrário cultural. O que acontece no árbitro de futebol? Ele tem que fazer escolhas, né? Sei lá, aconteceu um lance duvidoso, houve uma falta. O árbitro vai apitar, certo? Vai todo mundo dar opinião. E o que o árbitro vai fazer? Ele tem regras escritas no futebol, certo? Ele tem principalmente uma série de outras regras que não estão escritas, mas estão inscritas em outras arbitragens que ele está acostumado a fazer ou que ele está acostumado a ver. Existem outras regras também que estão inscritas na voz dos críticos de futebol, certo? E o árbitro, naquele momento, levando tudo isso em consideração e a experiência dele, ele precisa fazer uma escolha. Essa escolha, em nenhum momento, ela é uma escolha não informada, ela é uma escolha aleatória. Ela é uma escolha bem informada. O árbitro, ele não é qualquer um, ele tem preparação para estar ali fazendo o que ele está fazendo, certo? Mas ainda assim, essa escolha é uma escolha. Então, esse é o sentido do arbitrário cultural. Quando eu falo que a física é um arbitrário cultural, eu quero dizer exatamente isso. Que o cientista, ele é uma pessoa extremamente informada. Existem as regras do jogo científico, existem coisas que devem ser obedecidas, existem princípios de racionalidade, existe a necessidade de você ter um certo acordo com um resultado empírico, certo? Mas ainda assim, tudo aquilo que um cientista escreve, em última análise, vai ter alguns elementos que são escolhas daquele cientista. O cientista ele é sempre livre, mesmo que esteja muito, muito embretado, muito preso pelas regras do jogo científico, ele sempre vai ter alguma liberdade para fazer as suas escolhas, certo? E é nessa liberdade que está o arbitrário cultural. É isso. Então, a ideia aqui é tentar entender a física como um jogo de futebol, né? E o cientista como um árbitro de futebol, como um sujeito que faz escolhas a partir de certas regras, a partir da sua experiência, a partir da sua intuição, mas essas escolhas são sempre, sempre questionáveis. E é isso que a gente quer resgatar, trazendo esse diálogo com a sociologia da educação. Isso é uma coisa bem bacana, assim, como posso dizer? A gente pode perceber, né, pelo menos a impressão que eu tenho, é que quando a gente enquanto cientista, né,
e por mais que eu não faça ciência dura, né, mas eu me considero cientista porque eu faço parte desse instituto e a gente convive dentro dessa instituição, e a gente bem ou mal acaba, mesmo como professor, né, a gente acaba aprendendo a reproduzir um pouco desse ethos, dessa crença dos cientistas na nossa linguagem, na nossa sala de aula e na nossa maneira de expressar a nossa visão de ciência, né? E uma coisa que é muito presente e está até institucionalizada, por exemplo, no grupo do ácido cético, né? Existe isso aqui na nossa instituição, existe uma certa tensão dentro da ciência entre o acreditar e o duvidar, certo? E de certa maneira, historicamente, a gente, enquanto cientista, aprendeu a se identificar como aquele que duvida e não como aquele que acredita. Bacana? Só que volta e meia, na nossa prática científica, se você for minimamente crítico e atento, você vai perceber que, vez ou outra, às vezes muito frequentemente, as pessoas estão mais acreditando do que duvidando, certo? E esse diálogo com a sociologia da educação, ele é justamente muito legal porque ele nos permite perceber, nos chama a atenção para esse fato de que tudo aquilo em ciência é criticável, certo? Porque tudo, bem ou mal, em algum momento ou em outro momento, está baseado na escolha de alguém. Então tá, de certa maneira, isso que eu falei até agora, esse fato de que tudo que a ciência ela é criticável, de que a gente sempre pode e deve, que é saudável duvidar daquilo que é afirmado em ciência, isso está escrito, sei lá, nos filósofos da ciência mais tradicionais que a gente pode ler por aí. Mas se você for ler Popper, que geralmente é o primeiro que a gente estuda quando a gente vai estudar filosofia da ciência, você vai ver que é um cara conhecido, né, por ter chutado essa ideia de que a ciência é caracterizada por comprovação científica. Então ele é um cara que vai estabelecer a ideia de que o que faz a ciência diferente da religião, digamos, é que na ciência você tem a possibilidade de duvidar, de questionar, de dizer isso é falso, certo? Então, de certa maneira, é isso que a gente está trazendo aqui com o conceito de arbitrário cultural. Mas tem uma coisa que o conceito de arbitrário cultural traz, e que o Bourdieu traz, e que o Popper não traz, que é a questão da dissimulação. Segundo o Bourdieu, e isso o Popper não vai falar, é fundamental para que você consiga ensinar e aprender alguma coisa, é fundamental que esse fundamento arbitrário de toda construção de sentido, de toda construção teórica, seja dissimulado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu estou dando aula, quando eu vou dar aula de física, eu posso até duvidar da física, entende? Mas quando eu me invisto da figura do professor e vou para a sala de aula, dar minha aula de física, e o meu aluno está lá assistindo essa aula, tentando aprender, sei lá, mecânica newtoniana, né? Bem ou mal, por mais que eu seja crítico, acaba sendo um pouco inevitável que eu me concentre em dissimular as coisas, essas escolhas arbitrárias que estão na construção do conhecimento científico, né? Então, pelo menos naquele momento, eu me concentro em convencer o aluno de que a mecânica newtoniana faz sentido, por mais que eu saiba que ela é criticável, certo? A gente faz isso o tempo todo em ciência. E é isso. Então, essa é uma coisa que o Bourdieu acrescenta que me parece bastante importante. Então, ele destaca que a dissimulação ela é uma condição necessária para a inculcação de qualquer arbitrário cultural, certo? Em qualquer situação pedagógica. E qual que é a implicação disso, gente? A implicação disso é que se eu quero conseguir enxergar o arbitrário cultural de alguma teoria científica, eu preciso buscar uma outra posição, que não é nem a posição do professor e não é nem a posição do aluno, certo? Eu vou fazer esse exercício de olhar a situação de fora. Tentar olhar para a ciência da mesma maneira como um antropólogo olha para a cultura de uma certa tribo indígena. Ou tentar olhar para a ciência da mesma maneira que um cientista mais ou menos caricato olha para uma cultura religiosa, certo? Tentar fazer esse olhar de fora. Porque é só quando eu saio da situação de sala de aula, saio desse compromisso de querer defender a ciência, de querer fazer apologia dessa fé científica, e eu saio tento me deslocar dessa posição e tento simular uma outra posição, um outro ponto de vista, é que eu consigo ser verdadeiramente crítico com relação a esse saber científico, certo? Então tá. Faz sentido o que eu disse, gente? Se alguma coisa não estiver fazendo sentido, vocês me avisam, tá? Dá um sinalzinho assim para me fazer entender um pouquinho melhor. Então tá. Como que a gente identifica, então, o tal do arbitrário cultural da educação científica, né? Supondo que ele exista? Um método que me parece bem razoável, né? Porque acho que ele não destacou dessa maneira, não deu tanta ênfase, mas me parece bastante razoável que o melhor método é o método comparativo. Por que é importante o método comparativo? Porque essa coisa que eu falei do olhar de fora, ela é importante, mas ela é sempre mais ou menos impossível, né? No sentido assim, ó, de que você nunca consegue olhar para uma teoria
fora de um outro ponto de vista, digamos, ou fora de uma outra teoria, mesmo que seja menos articulada. Então, assim, para eu olhar para a teoria newtoniana, para eu olhar para a teoria newtoniana, é importante que eu consiga encontrar uma outra teoria a partir da qual eu observe essa teoria newtoniana. Deixa eu dar um outro exemplo. Né? Se eu tentar olhar, né, como um originalmente cristão, né, se eu tentar observar a construção teológica católica a partir dela mesma, eu dificilmente vou perceber os problemas que essa construção tem. Mas a partir do momento que eu olho para a teologia católica, olho para a teologia protestante, olho para o espiritismo, eu posso até preferir uma a outra, mas eu sempre vou conseguir perceber com mais facilidade o que existe em cada uma de arbitrário. Eu vou conseguir perceber, peraí, eu até curto mais a teologia católica, mas aqui nesse ponto, comparando com a teologia dos kardecistas, isso aqui é uma escolha arbitrária, isso aqui não tem fundamento nenhum, não precisa acreditar nesse elemento, certo? É mais ou menos assim que esse exercício que a gente vai fazer com a mecânica newtoniana. A gente poderia fazer também com regimes políticos, né? Você pode olhar, sei lá, para a monarquia francesa, quando ela existiu, você pode olhar para o Estado teocrático islâmico, você pode olhar para a democracia ocidental, certo? Quando você olha para essas três coisas juntas, a gente pode perceber, por exemplo, que existem algumas escolhas, até dentro da democracia ocidental, que é essa que a gente vive ou tenta viver aqui no Brasil, a gente vai perceber que existem algumas escolhas arbitrárias, algumas coisas que não se justificam. Algumas relações de poder que não precisavam ser daquela maneira, podiam ser diferentes, certo? Então é exatamente esse exercício que a gente vai fazer. Um problema, e o que é genial na construção do currículo de ciências, é que a gente tem, historicamente, essa prática de esconder as teorias concorrentes, certo? Então, e sistematicamente, nós só ensinamos uma teoria bem-sucedida em cada domínio. Nós temos uma teoria mecânica para a mecânica. Nós temos uma teoria eletromagnética, certo? E elas têm lá uma certa superposição que é importante, ok. Mas nós não ensinamos nas escolas teorias concorrentes. Então isso dá a impressão, e é só uma impressão, gente, porque a história não mostra dessa maneira. Dá uma impressão de que a física ela é toda muito uníssona, certo? De que a física é toda muito certa, né? Que existe uma mecânica, e a mecânica é aquela, e a realidade é aquela. E a gente começa até a confundir um pouco, muito rapidamente, a realidade com a teoria. Quando, na verdade, o que a mecânica newtoniana é uma teoria vitoriosa no meio de outras, porque houve outras teorias. Isso é mais marcante na teoria eletromagnética. A gente aprende a teoria eletromagnética de Maxwell-Lorentz, mas essa não foi a única teoria a existir na história. E nem foi a teoria, digamos, mais importante durante todo o seu tempo de existência, em termos de contribuições tecnológicas e práticas, né, e técnicas. Não foi, certo? Existe uma outra teoria que a gente nunca aprende, a gente nunca ouve falar, que é uma tal da teoria eletrodinâmica de Weber, certo? E a gente não ensina isso. E de certa maneira, quando você não ensina, olha que fantástico, olha que genial, né? Porque a coisa toda, segundo o Bourdieu, da educação, é você dissimular o arbitrário cultural. Então, mesmo que o professor individualmente não esteja imbuído dessa dissimulação consciente, né? Não quero dizer com dissimulação assim, que o professor é um cara que sabe que a mecânica newtoniana não é tão confiável, daí ele vai bem sacana, vai lá enganar os alunos dele. Não é bem assim, não. Às vezes o próprio professor não tem muita noção do que ele está fazendo. Mas a estrutura como um todo, ela contribui para que a gente não perceba essas arbitrariedades. Porque a gente só aprende uma teoria. A gente aprende a pensar sempre de uma maneira só. E a gente não aprende, como existe, por exemplo, em ciências sociais, em antropologia, em filosofia, certo? Em ciências humanas, eles têm muito mais do que a gente essa característica de preservar esses pontos de vista que são ortogonais, que são muito diferentes entre si, né? E dar legitimidade a eles. Então, se você vai em psicologia, por exemplo, você vai ver várias escolas diferentes que discordam assim, radicalmente em várias questões, mas elas coexistem dentro daquele campo. A física não é tanto assim, né? Pelo menos essa física escolar, né? Então, porque a gente vai matando essas teorias. Por isso a gente precisa fazer esse resgate, é importante a gente fazer esse resgate histórico de teorias que foram contraditórias, para a gente conseguir perceber as contradições da mecânica newtoniana e ter uma visão mais crítica sobre ela. É isso. Acho que eu expliquei o que tinha que explicar nesse slide. Então, como eu já falei, uma estratégia historicamente consagrada na física, na história da física e principalmente no ensino de física, é o apagamento das concorrências. Nós sistematicamente apagamos as concorrências, as teorias concorrentes umas com as outras e elegemos uma hegemônica e é essa que vai ser ensinada, todo o resto é errado e inaceitável. Dois exemplos históricos que eu já falei são as teorias eletromagnéticas de Weber e Maxwell-Lorentz e as mecânicas de Mach e Newton. É justamente sobre a mecânica de Mach que eu vou me debruçar nessa apresentação.
Então tá, gente. Agora eu quero que vocês falem um pouquinho, tá? Porque é importante. A gente está chegando na parte do status ontológico das forças inerciais. Eu expliquei o que é o status ontológico. E a minha pergunta é, eu acho que eu já até respondi, mas eu queria que vocês dissessem com as palavras de vocês. Qual que é o status ontológico das forças inerciais na mecânica escolar? Dito de outra maneira, as forças inerciais, força de Coriolis, força centrífuga, tem mais forças que essas, tem uma força inercial de translação, certo? Essas forças inerciais, elas existem de verdade ou elas são invenção? São invenção? Vocês estão convictos disso? Segundo o que a gente estuda aqui, a gente é levado a acreditar que é só uma consequência da das forças inerciais do estado que tu está dentro do sistema. Exatamente. Então, se eu estou fora do balde, a tendência é eu ver uma coisa. Se eu estou bem no centro do balde, aí faz mais sentido a ideia da centrífuga, né? Não sei se esse a ideia da água indo para as laterais ali. Né? Como assim? Não, que depende, é como tu comentou antes, depende do ponto de onde estou observando, o ponto de referência. Eu posso ver uma coisa, eu posso imaginar outra, dependendo de onde eu estou vendo. Aqui eu estou vendo de fora o fenômeno do balde girando e a água indo para as laterais. Mas se eu estiver dentro do balde, se eu estivesse dentro do balde, viria outra coisa. Tá. Agora eu vou tentar fazer um argumento favorável à teoria newtoniana. Imagina que você é uma formiga e você está na bordinha do balde, certo? Imagina que existem duas formigas. Uma delas está no... Tá, só antecipando aqui, ó. Acho que vocês todos entenderam. Aqui a gente tem representados dois baldes, certo? Esse aqui é o famoso experimento do balde de Newton, que também não é discutido, a gente vai descobrir por que ele não é discutido já. Mas ele é muito importante para o Newton, certo? E o experimento do balde é simples assim. Você tem dois baldes, os dois com água. Um balde você deixa em repouso, outro balde você gira. No balde que você pôs a girar, a água, porque ela interage com a parede do balde, ela vai começar a girar junto com o balde, certo? E ela vai começar a fazer, a superfície da água vai ficar vai ficar curva, vai ficar rigorosa, ela vai ficar parabólica, certo? E é isso, esse experimento que o Newton sugere fazer para demonstrar uma ideia dele lá, que já eu chego nela. Mas vamos fazer o seguinte experimento de pensamento. Pensa que existem duas formigas. Uma delas no balde da esquerda, na borda do balde da esquerda, outra na borda do balde da direita. Elas não estão olhando para o universo na volta delas, certo? Então elas não vão usar, digamos, a árvore que está parada aqui do lado, ou a haste onde está preso esse balde, elas não vão usar não podem usar esses referenciais para avaliar se elas estão girando ou não, certo? Vocês concordam comigo? Sim? Tá, como é que eu coloco essa pergunta? Vou colocar da maneira que me veio a cabeça, depois eu talvez consiga melhorar. Vocês concordam comigo que essas formigas, elas conseguem saber, sem referência a nenhum elemento externo, se elas estão girando ou não? Basta, além da formiga deve ficar um pouco nauseada, né? Basta olhar para a superfície da água. Se você é a formiga, se eu estou parado aqui, ó, simples, eu pego um balde d'água e coloco nessa sala. As janelas estão fechadas, a porta está fechada, certo? A superfície da água é plana, eu sei então que a sala não está girando. Se eu olho para a superfície da água e ela começa a se encurvar como uma parábola, nós estamos girando. E não há dúvida quanto a isso. Não faz sentido? Esse é o argumento newtoniano. Isso faz para quem conhece. Isso faz para quem conhece. Agora, para ninguém que não conhece, que água. Não, ok. A brincadeira da formiga, elas Não, é uma coisinha bem pequenininha. eu me refiro não ao fato de ser uma formiga. E sim ela saber que existe uma força que puxa essa água para fora e ela só se representa se isso estiver girando. Se fosse alguma coisa, um líquido magnético botar acima na volta, a água também ia ir para os lados do balde e eu não estou girando. Mas não tem um líquido magnético aqui, é água. Então assim, se existe uma outra razão para que a água entorte, o newtoniano convicto vai falar, então me apresenta essa razão. Né? É muito razoável isso, né? Então me diz por que outra coisa pode estar fazendo esse balde girar, se não a própria rotação da sala. Se não a força centrífuga, que é uma falsa força, para o newtoniano convicto, né? Se não essa força centrífuga que só aparece porque nós estamos num referencial em rotação, certo? Para o newtoniano convicto, a água ela vai girar, ela vai se acumular nas extremidades do balde por inércia, certo? Pelo mesmo motivo, sei lá, que você pega uma pedra, amarra num fio, põe a girar e de repente você corta o fio, a pedra sai pela tangente, certo? Esse é o mesmo motivo para o newtoniano
que faz a água se acumular na extremidade do balde. Tá certo? Então tá. Esse é o famosíssimo experimento do balde de Newton. Por que ele é tão importante para o Newton e por que ele não é ensinado na sala de aula, na física escolar, geralmente, né? Pelo seguinte motivo. Eu vou agora apresentar duas versões da mecânica newtoniana para vocês. A mecânica do Newton é uma mecânica bem antiga, né? A formulação original dela é bastante antiga, e ela foi muito criticada ao longo do processo histórico. E ela se modificou. Então, essa mecânica que a gente aprende na escola, essa mecânica que está lá no Halliday, ela é muito diferente da mecânica original do Newton. Eu sugiro que vocês façam isso. Peguem o livro do Newton, Os Principia, e leiam, pelo menos assim, o primeiro capítulo. Não precisa ler tudo, não. Certo? Tem umas deduções bastante geométricas, super difíceis. A parte mais conceitualmente densa está ali no início, né? Até a enunciação das 3 leis. Façam esse exercício, leiam, e vocês vão se surpreender como a linguagem dele é diferente, como a maneira de raciocinar dele é diferente, e a visão de mundo dele, a visão de natureza do Newton é muito diferente dessa que a gente aprende na escola. E uma questão muito importante que a gente aprende, que a gente pode perceber nessa teoria do Newton, é que ela é baseada num conceito de espaço absoluto. No Newton existiu o espaço absoluto. O espaço absoluto era fundamental na construção da teoria dele. Certo? Mas eu vou fazer o seguinte, como a gente está mais acostumado com a mecânica escolar, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou fazer um raciocínio aqui no quadro. Eu posso escrever aqui? Posso, né? Eu vou acender a luz aqui só um momento, tá? Funciona isso. Vou acender um pouquinho. Então tá, gente. Voltando àquele experimento do balde. É que ninguém falou de um conceito muito importante que a gente usa em mecânica escolar para explicar aquele fenômeno tipo do balde. Né? O que a gente diria? Tipo, uma resposta rápida. Se alguém me perguntasse, sei lá, por que eu consigo, no caso da sala, né, parece que eu coloquei um balde aqui em cima da mesa e eu observei que a superfície da água do balde ficou curva. E não tem nenhum fenômeno magnético, eu posso confirmar isso, né? Não tem nenhum outro fenômeno que não seja mecânico, né, envolvendo essa curvatura do balde, e eu não consigo identificar nenhuma força em especial que esteja puxando essa água para a lateral. Então tá. Por que eu consigo... Como é que eu chamo esse referencial da onde eu observo o balde e eu vejo essa curvatura? Como é que a gente chama esse referencial? É um referencial não inercial, exatamente. Então existe na mecânica escolar essa coisa chamada referencial não inercial ou referencial inercial, que são coisas diferentes. Tá? Então o não inercial é se eu olho para o balde, a superfície da água fica curva, então eu estou no referencial não inercial, exatamente, no referencial não inercial. Se eu olho para a água e a superfície está bem plana, então eu certamente estou observando essa água a partir de um referencial inercial, certo? Então existe uma coisa chamada referencial inercial. E existe uma coisa chamada princípio da inércia. O que quer dizer? O que diz o princípio da inércia? A lei da inércia. Primeira lei de Newton. A menos que eu use uma força para mudar o... Exatamente. Aí, o que acontece? A lei de Newton, essa primeira lei de Newton, ela vale em qualquer referencial? O que vocês acham? Olha só. Eu coloquei a água... Outra maneira. Já sei. Vou pegar um outro exemplo. Deixa a água quieta. Né? Vamos pensar no exemplo do trem. Então você está lá no trem, bacana, e tem uma lâmpada pendurada com uma cordinha, certo, no teto desse trem. Bacana? E o trem acelera. O que vai acontecer com essa lâmpada? Ela vem para trás, certo? Se o trem acelerou, ela vem para trás. Bacana? Então tá, vamos fazer rapidamente aqui um diagrama de forças para essa lâmpada. Quais são as forças exercidas sobre essa lâmpada? Eu tenho uma força-peso, eu tenho uma tração, só que vejam só, esse camarada aqui está nessa situação aqui ele vai estar em repouso, certo? Eu tenho que estar acelerando. Então eu preciso, para tentar analisar essa lâmpada nesse referencial do trem, no referencial que é acelerado junto com a lâmpada, eu tenho que acrescentar uma certa força, uma força inercial de translação, certo? Vou chamar uma F'. Nossa, vou depois em cima dessa tração aqui, antes de me matar. Então tá.
Então, vejam só, gente, o que eu observo na verdade? Eu observo que no início, esse corpo aqui ele estava em repouso, e ele, durante a aceleração, ele foi arrancado do seu estado de repouso e parou nessa outra posição aqui, enquanto o trem estiver acelerando com a mesma aceleração, certo? Vocês concordam comigo que nesse referencial aqui, esse princípio da inércia não está sendo respeitado? Porque olha só, para o newtoniano, essa força aqui não existe, ela é fictícia, certo? Bacana? Então, para o newtoniano, o que ele vai observar? Eu vou apagar as forças aqui. Para o newtoniano, você saiu de uma situação onde esse camarada estava aqui embaixo e foi para uma outra situação onde ele mudou de posição. Então, ele saiu do repouso, certo? Ganhou velocidade. Ele mudou o seu estado de movimento. O foda é que até existiam forças... Tá. Não sei se esse exemplo foi muito feliz, não. Mas vocês concordam comigo que... Vocês concordam comigo que existe... Droga. Esse momento eu precisava que vocês falassem alguma coisa que eu consegui organizar o pensamento. Paulo, dá para fazer o raciocínio assim? Acho que a questão é quando a lâmpada está estabilizada aí mesmo. Para o newtoniano, se pensar no diagrama de força, você tem uma força resultante aí. Só que no referencial do trem ela está em repouso. Obrigado. Valeu. Obrigado. Salvou o exemplo. Então tá. Aqui vamos desenhar as forças de novo. Então, isso daqui, essas daqui são as forças que o newtoniano enxerga, certo? São as forças que existem de verdade. Aquela outra força ali é uma força inercial e fictícia. Então, para essas forças colocadas dessa maneira, existe uma força resultante. Então, apesar de existir uma força resultante, o corpo continua preserva o seu estado de movimento. E isso fere o princípio da inércia, certo? Então tá. O que a gente faz então para tentar salvar, para tentar dar uma consistência para a teoria newtoniana? A gente vai dizer o seguinte, que o princípio da inércia, ele não vale em qualquer referencial. Ele vale em referenciais que a gente chama de referenciais inerciais. Já ouviram isso? Então tá. A gente até diz assim, enche a boca para falar, né? Que o princípio da inércia, ele define os referenciais inerciais. E é justamente por isso que a primeira lei de Newton não é um caso particular da segunda. E você fala isso e fala, esse cara estudou, né? Ele se preparou para ser um professor de física. Né? Então tá. E realmente às vezes você estudou muito para falar uma coisa dessa. Mas vamos chegar a criticar isso já já. Então tá, gente. O princípio da inércia ele não vale então em qualquer lugar. Mas ele vale somente no domínio dos referenciais inerciais. Agora vou no plural, né? Referenciais inerciais. E como que a gente pode definir referenciais inerciais? Vocês já viram a definição de referencial inercial? Essa coisa mais picareta que existe, gente. Vocês nunca se deram conta? Sabe como que a gente define referencial inercial? Vão no Halliday, vocês vão clicar desse jeitinho lá. Referencial inercial são aqueles referenciais onde vale o princípio da inércia. Tá desse jeito, sério. Só que a gente não se dá conta, porque ninguém chama atenção pra isso, entende? Então é uma coisa totalmente inconsistente, né? São os referenciais. Onde vale o princípio da inércia. Certo? Existe a rigor uma outra maneira da gente tentar fugir dessa circularidade, que é uma maneira mais, digamos, newtoniana original, né? Que é a maneira que o Newton fez. Na rigor, o Newton não usava esse conceito de referencial inercial, ele não é tão fundamental para ele quanto era para a gente. Pelo seguinte motivo. Se vocês forem lá no Gaspar, né, o Gaspar ele usa essa saída. Né? E tem outros tantos livros que usam também. Tem outra maneira de definir referenciais inerciais. E vocês talvez já tenham ouvido também. Dizemos assim, que referenciais inerciais são aqueles referenciais que estão em movimento retilíneo uniforme. Bom, já ouviram essa? Já? Então, referenciais inerciais, eles são... Eles são os referenciais que estão em movimento retilíneo e uniforme. Certo? Aí tá, né? Então o cara
um bom galileano, né, um bom aluno, né, que foi formado dentro dessa visão de mundo newtoniana, galileana, vai olhar para uma afirmação dessa, que está no Gaspar, se vocês quiserem, procurem no Gaspar, está lá a definição desse jeitinho, tem pilantra, com todo respeito, né, mas uma pilantragem positiva. Né? Então vamos tentar lançar um olhar crítico para isso também. Então tá, o que são, então, o que o bom aluno vai perguntar? Né? Poxa, de partida, o meu professor de física, ele insistiu um monte que os movimentos eles são relativos, né? Que sei lá, essa garrafa aqui, ó, ela está em repouso em relação ao Paulo, neste momento, certo? Mas se o Paulo está passando na frente da garrafa, essa garrafa está em movimento em relação ao Paulo. Então toda vez que a gente vai avaliar velocidades, a gente sempre vai fazer uma relação com alguma coisa, não é verdade? A gente não é, de certa maneira, treinado a fazer esse tipo de leitura? Bacana. Peraí, então o referencial inercial, ele está em movimento retilíneo uniforme com relação a quê? Bom, não tem que perguntar isso, né? Se você vai lá no texto do Gaspar, ele não responde, ele passa, ele afirma isso daqui, pula, né? E vai feliz e faceiro continuando, porque se você insistir nessa resposta aqui, se você insistir em perguntar para o sujeito qual é o referencial, porque tem que ter um referencial, entende? Ou o sujeito, ou o cara é um referencial inercial, ou ele não é um referencial inercial. Você nunca é um referencial inercial com relação a um observador. O referencial é o observador. Então você precisa de algum ponto de vista absoluto para definir esses movimentos referenciais inerciais. E quem é esse ponto de vista absoluto? Para o Newton, é o espaço absoluto. E nós temos pavor dele. Principalmente depois de toda aquela discussão do éter e tal, né? Ninguém mais acredita no éter, isso é uma coisa que é antiga, tem uma importância do Einstein e tal. Então o espaço absoluto é uma coisa extremamente demodê, né? Ninguém leva isso a sério, e a gente precisa, num curso de física básica, pelo menos esconder esse conceito aqui, né? Mas vocês percebam que a gente não tem muita escolha. Se você quer trabalhar com o conceito de referencial inercial, ou você aceita essa circularidade e dá com os ombros para ela, né? Falar, bem, toda teoria tem que ter um ponto de partida, esse aqui é um ponto de partida. Não, é o melhor, mas é um ponto de partida. Ou você vem aqui e tenta jogar que os referenciais inerciais são referenciais que estão em movimento retilíneo uniforme e torce para o seu aluno não perguntar com relação aqui, para você não ser obrigado a dizer que acredita no espaço absoluto, certo? Essa sinuca é a sinuca de bico onde a mecânica newtoniana se encontra. E ela sempre se encontrou nessa sinuca de bico. Só que a gente aprende a não olhar ou não dar importância para esse problema teórico fundamental, certo? Então tá, gente. De uma maneira geral, eu dividi aqui a crença declarada no espaço absoluto, eu atribuí para a mecânica newtoniana original. E essa formulação circular que vocês vão encontrar no Halliday, eu atribuí à mecânica newtoniana escolar. Embora, como eu falei, o próprio Gaspar ele faz um ensaio, ele faz uma passagem uma passagem menos ortodoxa ali pelo caminho de baixo. Então tá, a mecânica newtoniana original, nela, a gente não tem circularidade no princípio da inércia porque você tem um espaço absoluto. Se você acredita no espaço absoluto, você não precisa daquela circularidade ali. Porque olha só, o que o Newton fez? Ele foi genial, ele construiu a teoria dele de uma maneira muito contundente. Só tinha esse problema, mas era muito contundente. Ele postula o espaço absoluto. E ele usa aquele experimento do balde para convencer o leitor dele de que o espaço absoluto é óbvio, ele existe. Esse argumento do Newton é assim, o espaço absoluto é óbvio, eu não vou perder muito tempo explicando. Então eu vou dizer para vocês um experimentozinho que vocês podem fazer em casa, só para deixar registrado aqui, para vocês não falarem que eu não argumentei. Mas ele é muito óbvio. É mais ou menos assim que o Newton escreve. Então vai, ele mostra o experimento do balde, faz aquela discussão e tal, que a formiguinha que está no balde, ela não precisa fazer referência a ninguém, certo? Para avaliar se ela está em movimento ou não. Então existe um referencial com relação ao qual você pode avaliar se você está em movimento ou não. E esse referencial é o espaço absoluto, né? Então tá, o Newton acreditava nesse cara aqui. E o Newton vai definir as suas 3 leis para o espaço absoluto. O espaço absoluto está na base da teoria newtoniana, e a gente não fala dele, certo? Então é para esse espaço absoluto que ele define as suas 3 leis. E olha só que fantástico. Se você acredita no espaço absoluto e você acredita nas 3 leis de Newton, você não precisa do conceito de referencial inercial. Por que é o referencial inercial para quem acredita no espaço absoluto? São os referenciais que estão em movimento retilíneo uniforme com relação ao espaço absoluto, certo? Então existe o espaço absoluto, nesse espaço absoluto valem as leis do movimento. Vale a lei da inércia, a lei do movimento e a lei da ação e reação, certo? Nesses 3, para esse espaço. Vocês vão concordar comigo que a lei do movimento de Newton, aquela força resultante da massa e desaceleração, que ele não formou dessa maneira, mas a gente pode manter assim, tá? É uma lei de aceleração, certo? Olha só, pela maneira como a gente faz a composição de velocidades e aceleração, certo? Tipo, a velocidade de um corpo A com relação ao observador O é igual à velocidade do corpo A com relação ao observador O' menos
a velocidade do observador O' com relação ao observador O, certo? E a gente deriva essa expressão e a gente acha as acelerações, certo? A aceleração do ar no observador O, igual a aceleração do ar no observador O', menos a aceleração do O' em O, certo? Essa maneira de compor velocidades e acelerações, ela, que é a maneira galileana de composição de velocidades e acelerações, ela implica o seguinte: se você tem dois referenciais, vamos supor o seguinte, vamos supor que o referencial que a gente tem dois referenciais. Um referencial é o espaço absoluto. Outro referencial é um referencial que viaja com velocidade constante nesse espaço absoluto, certo? A gente consegue demonstrar que esse referencial que viaja com velocidade constante no espaço absoluto vai ver os mesmos fenômenos físicos que o próprio espaço absoluto. E isso é o que a gente pode até chamar de referencial inercial, mas não tem nada de importante se você acredita no espaço absoluto, entende? Não é um conceito fundamental mais. Pelo seguinte, se o teu referencial, que é inercial, viaja com velocidade constante com relação ao espaço absoluto, então a aceleração entre esses referenciais é zero, certo? Ou seja, a aceleração que você observa, que o espaço absoluto atribui a um certo corpo viajante, e que esse referencial que viaja com velocidade constante com relação ao espaço absoluto atribui ao mesmo corpo viajante, essas acelerações são as mesmas. Então você pode escrever as mesmas equações de força para os dois referenciais. Então existe um conjunto de referenciais, que são os tais referenciais inerciais, que viajam, por definição, com velocidade constante com relação ao espaço absoluto, e esses são os referenciais onde valem as leis da mecânica. E o edifício da mecânica está muito bem construído, desde que você acredite nisso daqui, certo? Então tá. Então existe, se existe uma certa circularidade entre a lei da inércia e os referenciais inerciais na mecânica escolar, que ela foi formulada com esse propósito de tentar dissimular essa crença no espaço absoluto, essa circularidade ela não existe na definição do princípio da inércia para o Newton, porque o Newton acredita no espaço absoluto e ele resolve dessa maneira. Então o conceito de referencial inercial nem é importante para o Newton, né? O Newton afirma as suas leis, as leis do movimento para o espaço absoluto, enquanto a mecânica newtoniana escolar ela não reconhece o espaço absoluto, mas ela distingue movimentos relativos e movimentos verdadeiros. Então existe um elemento absoluto, assim, ó. Vejam só. Isso é uma coisa, pessoalmente foi muito angustiante como aluno para mim, né? Eu demorei muito para entender que a mecânica newtoniana funcionava desse jeito. Porque eu primeiro tive aula de velocidades, né? E o professor insiste essa coisa do ok, a garrafa está em repouso com relação ao Paulo, aí o Paulo anda, então a garrafa agora está em movimento com relação ao Paulo. A gente faz esse exercício, né? E você começa a estabelecer uma série de simetrias para a variável velocidade. Mas a variável aceleração em mecânica newtoniana ela não tem essas simetrias, certo? Você não tem, digamos, até posso falar na aceleração da garrafa com relação ao Paulo, mas em mecânica newtoniana eu sempre vou poder medir a aceleração de um corpo sem relação a nada. Sempre pode, certo? Você sempre vai ter, você sempre vai poder dizer, sei lá, o balde está girando. Você pode sempre dizer, a Terra está girando, ponto. Eu não digo que a Terra está girando com relação às estrelas, não, a Terra está girando. E eu sei que ela está girando porque eu ponho um pêndulo aqui, um tal do pêndulo de Foucault, ponho ele a oscilar, e esse cara vai começar a precessar. E isso é evidência de que a Terra está girando. Se a Terra não estivesse girando, esse pêndulo não precessaria. Essa é a discussão que a gente faz, entende? Então, a aceleração em mecânica newtoniana não é como a velocidade. Ela não é sempre relativa a alguma coisa. Você sempre pode avaliar uma aceleração absoluta. Um exemplo disso é o tal é a maneira como a gente encara aqueles acelerômetros. Não sei se vocês já viram, já tem um chipzinho que você pode construir uma série de dispositivos com ele. É um chipzinho assim que ele consegue medir a aceleração, né, que ele tem uma direção x, y, z, não importa como você coloca ele, certo? Se você coloca ele paradinho aqui, ele vai medir um g para baixo, certo? Ele vai se sentir puxado para baixo. Tá, essa é uma outra discussão. Então tá, gente. Existe uma outra escabrosidade da teoria newtoniana, além dessa coisa do espaço absoluto, que a mecânica newtoniana escolar tenta dissimular, mas pelo visto, acredito que eu estou conseguindo demonstrar, ela não consegue dissimular totalmente, né? Essa escabrosidade é a tal da definição da inércia. Para o Newton, gente, sério, se fosse um aluno que tivesse escrito, a gente ia dizer, burro, dá zero para ele, entende? Certo. Porque o cara, ele escreveu isso, né? Ele disse que a massa inercial, ela, por definição, ela é um produto da densidade pelo volume. Isso aqui não é uma pseudodefinição, gente? Que coisa louca, né? Peraí, mas a densidade não é definida como a massa sobre o volume? O cara gostava de círculos, né? Não, nem gostava. Essa é a única coisa mais ou menos circular da teoria dele.
Então, olha só. Isso aqui está lá no texto do Newton. Está desse jeitinho, assim, ó. Você cai das pernas quando você lê. É o Newton que está escrevendo. Ele escreveu isso aqui sim, é verdade. A gente não concorda com isso, certamente. Eu duvido muito que qualquer pessoa nessa sala vai dizer que vai aceitar que a massa inercial é definida como produto da densidade pelo volume. A gente dá risada de uma coisa dessa. Mas, por outro lado, a gente preserva a ideia de que massa inercial é uma propriedade do corpo. Né? Por exemplo, a gente vai fazer aquela discussão, né, que peso é diferente de massa. Né? Eu tenho um certo peso com relação nesse campo gravitacional. Se eu estivesse na Lua, meu peso ia ser diferente, mas a minha massa era a mesma. Porque eu tenho a minha massa. Certo? Essa caneta ela tem uma certa quantidade de gramas em massa. Certo? E isso é a propriedade dela. Se eu desloco ela para outro lugar, se eu acelero, se eu freio, se eu faço qualquer coisa com ela, essa massa não muda. Essa é uma propriedade da caneta. Certo? Então isso a gente preservou da formulação original da mecânica newtoniana. Para nós newtonianos, escolares, a massa ela é uma propriedade intrínseca dos corpos ponderáveis. Certo? Então tá. Esse quadrinho ele consegue contrastar um pouco essas duas mecânicas e ao mesmo tempo consegue mostrar que essa formulação escolar da mecânica, ela não resolve os problemas. Acredito que vocês conseguiram perceber isso, né? Ela não resolve os problemas da mecânica newtoniana original. Ela só dissimula, ela dá uma maquiada, né? Faz de um jeito que, não estou falando explicitamente do espaço absoluto, mas eu falo do movimento, aceito o movimento relativo e o movimento absoluto. Eu não vou definir inércia como produto da densidade pelo volume, mas eu vou dizer que a inércia é uma propriedade intrínseca dos corpos. Certo? Então, assim, ó, a gente só reformula um pouquinho, muda a roupinha da mecânica newtoniana, mas a gente preserva o cerne dela, que é essa crença na coisa absoluta, essa crença metafísica em entes absolutos. Então tá, voltando para a experiência do Balde, olhando para o Balde, o mecânico newtoniano escolar, diga lá. Como é que ele definiu o espaço absoluto? Ele definiu de uma maneira o espaço. Ele diz que é primitivo. Exatamente uma coisa. Ele usa um argumento da obviedade. Assim, é muito óbvio, eu não vou discutir isso. Né, é um conceito primitivo, vocês sabem que existe, e eu vou colocar esse experimento aqui para. Então ele não elabora teoricamente, entende? A partir de outra coisa. Deu pelo menos as propriedades do que é o espaço absoluto. Ele dá. Eu não lembro agora. Mas ele. Esse é homogêneo, isotrópico. Ele dá propriedades desse espaço. Ele não fala que é homogêneo isotrópico, não, mas eu acho que a gente... Eu não lembro, a resposta mais honesta é eu não lembro. Mas ele atribui algumas propriedades sim. Mas ele não define a partir de outra coisa. Isso não. Ele usa um argumento de obviedade. Mas por que perguntaste? Tem alguma... Não, ele está dizendo que a gente esconde essa informação do espaço absoluto. Ele não fala. E usa a ideia do referencial inercial para escrever as leis. E as leis são todas iguais, são equivalentes nos referenciais inerciais. O que está argumentando é que a gente fica falando sobre o sistema de referência inercial para maquiar a não definição do espaço absoluto. A gente não gosta de... Para maquiar a crença no espaço absoluto, que é uma coisa que não é muito aceitável. Não tem problema nenhum de acreditar no espaço absoluto. Sério? O newtoniano... Genial. Eu sempre achei que os newtonianos, assim, tipo, usuários, não gostassem do espaço absoluto por uma questão de... Tu vai montar uma teoria, tu tem pressupostos, né? Vamos supor que tu vai montar a mecânica newtoniana. Tu não se acredita, a mecânica newtoniana é baseada em tais pressupostos. Ela diz esse. Bom, daqui a gente vai derivar as consequências. Vejo bem se a gente maquia essa ideia do espaço absoluto. Eu nunca tive nenhum professor que me falasse. Todos nós, a gente estudou várias vezes mecânica. Mecânica é uma coisa que a gente estuda exaustivamente, né? Eu nunca tive nenhum professor que me falasse em espaço absoluto. Eu só achei esse conceito lendo no original do Newton e lendo nas pessoas que criticam o trabalho do Newton. E criticando justamente porque esse conceito não aparece. Nos livros didáticos você não encontra. Nenhum livro didático vai trazer. Nem do ensino superior, nem da educação básica. Quando a gente vê que todo movimento tem que ser relativo a alguma coisa. Na definição de espaço absoluto não precisaria. Esse espaço seria uma coisa onde todo movimento é verdadeiro. Sim, eu não lembro mais, mas eu não sei se o Newton, quando ele anunciou a noção de espaço absoluto, ele já não deu as propriedades que se... O que é um espaço absoluto para o Newton? É assim, não sei. Não lembro. Eu li o princípio uma vez, não lembro se estava definido lá o que parece as propriedades desse espaço. Mas é muito forte argumentar que a gente maquia isso, não fala isso. E vem
defende a ideia da definição inercial. Mas não é baseado Mas- em evidência, isso? Mas pega os livros de mecânica clássica. Concordo. Eu falo isso na minha aula. Eu dou mecânica clássica. Eu falo lá, olha, as leis de Newton vão no sistema referencial inercial. Eu falo para eles que é um pensamento circular. Mas, mas falo do espaço também. Na verdade, a gente tem que fazer a distinção quando fala do newtoniano, tem a ver mais com um contraponto com a relatividade, né? Que o espaço e o tempo estão conectados e a maneira de ver essas coisas são diferentes. Mas eu não lembro, mas em algum momento acho que o Newton definiu o que era o espaço absoluto para ele. Como é que ele, em que ambiente ele vai construir as leis? Posso falar? Uma coisa Mas, interessante que a gente... Paulo, o Newton tem muita preocupação, tanto que ele não esgota a coisa no experimento do balde. Tem outros experimentos mentais, como o dos dois globos, que na verdade são versões, a gente pode olhar como outras versões. Porque ele está muito preocupado com isso. Porque ali já na partida, os cartesianos e o Leibniz estavam criticando o espaço absoluto. Ele tinha consciência disso. Sim. Que o espaço absoluto não é tranquilo. Ele tem que assumir, e ele tem razões metafísicas, inclusive, para assumir, o espaço absoluto é o sensório divino. É a forma de Deus estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, através do espaço absoluto. Essas coisas não são ditas quando se ensina a mecânica newtoniana. Então, realmente, há dissimulação, sim. E quando a gente diz que está se dissimulando, não é porque tu está fazendo isso intencionalmente. Isso, conscientemente. Não é esse sentido de simulação. Eu não explorei tanto esse cuidado, assim, eu não fui tão cuidadoso na introdução desse conceito aqui. Mas simulação não quer dizer... Na verdade, até tem uma coisa que eu podia colocar que é muito legal, assim, que é justamente porque a gente pode colocar dessa maneira, é justamente porque o sujeito não faz essa dissimulação de maneira consciente e deliberada, que ela é bastante eficaz. Então, se fosse por uma dissimulação, por um defeito de caráter, né, que a gente estivesse escondendo o conceito do espaço absoluto nos nossos livros didáticos, certamente nós não seríamos tão convincentes. Né? Essa dissimulação ela acontece até pra gente, até pro professor, até pro sujeito que escreve o livro didático. Uma coisa muito sutil, passa despercebido ainda, né? É uma parte Mas define isso aqui, define ali mais ou menos. E assim, uma coisa legal que acontece, que vocês vão ver, por exemplo, em algumas filosofias da ciência, é que alguns problemas eles realmente se tornam preocupantes quando tem uma outra pessoa que resolve. Até agora eu não coloquei ninguém que resolva esse problema que está apontado aqui, né? Então, bem ou mal, o que a gente pode fazer? A gente se dá conta disso, ok, existe uma circularidade. Mas eu não conheço outra mecânica que não tem essa circularidade, então... Né? E essa eu conheço, essa eu sei trabalhar com ela, essa eu sei que resolve um monte de problemas concretos. Então, mesmo que ela tenha problemas filosóficos, e daí? Né? Então, enquanto eu não conheço uma alternativa, esse tipo de problema não é um problema, não é uma anomalia, ele não causa um incômodo, ele não nos move a procurar uma outra saída, uma outra maneira de construir teoricamente esse objeto. Né? Mas a gente, às vezes, acaba aceitando como algo inevitável, né? De uma construção teórica. Mas tá, eu vou tentar olhar agora de volta para o balde de Newton, nessa perspectiva dos dois newtonianos, né? Que é uma construção, vocês devem ter percebido, né? Isso daqui é uma construção bastante simplificada. Né? A rigor, eu só quero chamar a atenção que existem algumas maneiras diferentes de construir essa mecânica newtoniana. Né? Mas aquele mecânico newtoniano clássico, né? O mais original, ele vai dizer o seguinte, ó, a curvatura da água, da superfície da água existe e ela é evidência da existência do espaço absoluto, certo? É isso que o Newton vai argumentar. E o newtoniano moderno ele não vai falar do espaço absoluto, mas ele vai dizer o seguinte, que a curvatura da superfície da água ela é evidência da possibilidade de distinguir entre referenciais inerciais e não inerciais. E ao experimento do balde você pode acrescentar outras coisas, como o pêndulo de Foucault, como aquela situaçãozinha simples do lustre que balança quando o trem acelera e freia. Né? Então existem uma série de situações que a gente conhece, que são bem livrescas, né? Como, sei lá, tinha um livro acho que da Beatriz Alvarenga, que tinha um menino num burrinho, aí o burrinho parava e o menino era arremessado para frente. Né? Então, várias dessas situações que são muito livrescas, muito cotidianas, elas nos permitem distinguir, elas nos servem de argumento da distinção entre referenciais inerciais e não inerciais. Em todo caso, os dois newtonianos, embora um acredite mais no espaço absoluto sem problemas, o outro tenta dissimular isso um pouco, eles vão concordar
que a superfície da água ela se curva devido a forças fictícias, que não existe nada realmente puxando essa água para fora, certo? Ela está se deslocando para fora por inércia, ponto final, para por aí, certo? Esse é um acordo das duas visões newtonianas, tanto a moderna quanto a clássica. Então tá, gente, qual que é o argumento de Mach? Né? Mach, ele tem uma proposta bem radical, não é só, eu vou falar do Mach, mas a mecânica newtoniana ela foi criticada por várias pessoas até chegar no Mach, que é um filósofo positivista. Esse cara, ele vai propor, de uma maneira bastante radical, que a ciência não esteja baseada em coisas que estão para além da experiência sensível, certo? Ele tem uma posição positivista muito radical. E essa posição, ela influenciou muito a nossa maneira, a ciência como a gente conhece hoje. Por mais que existam conceitos que são muito naturais para a gente, como de campo elétrico e magnético, certo? E a gente está muito habituado a eles, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, não tenho uma referência para passar, mas a própria mecânica quântica e a própria relatividade, ela foi muito influenciada por essa preocupação de tentar construir uma teoria a partir de quantidades observáveis, certo? E isso é uma coisa bem marcante na história da ciência moderna, por conta também da influência do Mach. Então o Mach foi esse cara que, num certo momento da história, tentou vender essa ideia de que a ciência ela tem que estar baseada em quantidades observáveis. Se você faz uma ciência baseada em coisas que você nunca pode perceber com os seus sentidos, então essa ciência ela é metafísica, ela não é física, né? Ela está mais próxima lá da religiosidade, seja lá o que for, está mais próxima do Deus, entende? Eu não quero isso, eu quero uma ciência de coisas observáveis. E é sobre as coisas observáveis que eu quero plantar o edifício científico. E o conceito de espaço absoluto não é muito difícil perceber que ele é um conceito metafísico, no sentido de que você nunca consegue perceber ele diretamente. Aí o Newton vai falar, não, mas tem o experimento do balde. O meu experimento do balde comprova que existe o espaço absoluto. Aí o Mach tem um contra-argumento, que é inteligentíssimo, gente. Eu achei genial. Eu demorei alguns anos para entender esse argumento. Tá? Então o que o Mach vai dizer? Você pega o balde e põe ele a girar, certo? E a água vai se entortar, a superfície da água vai se curvar. Certo, ok, a gente observa isso. A pergunta é, e se a gente colocasse as estrelas para girar? Será que a água do balde se entortaria? Mas o cara surtou quando perguntou um negócio desse, não é? Não, ele não surtou não. Olha só, se nós fôssemos rigorosamente positivistas, se nós fôssemos rigorosamente seguros na ideia de que a gente tem sempre que basear a ciência em quantidades observáveis, a gente não pode ir além do observável, vocês devem concordar comigo que dois fenômenos que sejam cinematicamente idênticos, eles têm que ser dinamicamente equivalentes. Não é verdade? O que é a cinemática se não a descrição do movimento em termos de posição e tempo e suas derivadas, certo? Então, se você tem dois movimentos que eles são cinematicamente idênticos, eles têm que ser dinamicamente equivalentes. É aí que está o corte. Se você abrir mão disso em algum momento, você corre ou para essa circularidade do referencial inicial ou para o espaço absoluto. A gente precisa, segundo o Mach, reconstruir uma mecânica que parta desse princípio. Então, se tem duas coisas que são cinematicamente idênticas, elas têm que ser dinamicamente equivalentes. Então tá, aí o Mach olha para o experimento do balde, na situação em que a água do balde se encurva, certo? O que ele observa? O Newton vai observar que o balde está girando, ponto. Ou que o balde está girando com relação ao espaço absoluto, ponto. O que o Mach vai dizer? O balde não está sozinho no universo. Existe uma distribuição de corpos ponderáveis em torno desse balde com relação aos quais esse balde gira. Eu não posso então dizer, veja só, será que se eu girasse, ao invés de girar o balde, eu girasse todo o universo em torno do balde, vejam só, essas duas situações elas são cinematicamente equivalentes, certo? Se eu girasse todo o universo em torno do balde, eu deveria perceber que a água na superfície do balde se encurva. E essa hipótese o Newton não testa. Então isso é o suficiente, não para levantar uma evidência de que o Newton estava errado, mas é o suficiente para neutralizar o argumento dele, certo? Então, olhando esse argumento, esse contra-argumento do Mach, a gente precisa concordar que o experimento do balde não é evidência do espaço absoluto, ou não é evidência última do espaço absoluto. A mesma coisa, sei lá, pega um pêndulo de Foucault, pega uma coisa mais sofisticada, né? A gente pode pegar um pêndulo de Foucault e colocar ele numa sala fechada, né? E chegar à conclusão de que aquela sala está girando porque o pêndulo está precessando, certo? Mas espera aí, Mach vai chamar a atenção para o resto da distribuição de matéria no universo. E se eu pegasse essa sala, mantivesse paradinha e colocasse o resto do universo a girar? O que será que eu ia observar?
Certo? Essa questão que o Mark levanta, ela foi muito importante para motivar a relatividade geral. Inclusive, o Einstein ele acreditou por muito tempo que ele estava dando conta desses questionamentos levantados pelo Mark enquanto ele construía a sua teoria da relatividade. Mais tarde, enfim, abrindo as contas, né, se foi percebendo que, na verdade, não batiam as coisas. Né? Então, se a teoria do Einstein é bem acertada, ele acertou, tipo, atirou no que viu e acertou no que não viu. Né? Mas, no mínimo, a gente pode afirmar que a inspiração, ele não está de acordo com a inspiração dele. O cara essa questão de que fenômenos tematicamente puderem ser dinamicamente equivalentes, ela não está contemplada dentro da relatividade geral. Mas vamos adiante, eu vou tentar esclarecer isso um pouquinho mais. Não vou falar tanto da relatividade geral, não. Vou falar mais da teoria do Assis, que é uma teoria que vem depois. Enfim, sobre a inércia, né, que para o newtoniano original é definido como produto da densidade pelo volume, para o newtoniano escolar é uma propriedade intrínseca do corpo. Para o Mark, como vocês podem perceber, né, no slide anterior, vocês lembram do desenho que tinha aqui, né? Como vocês podem perceber, a inércia ela não pode ser uma propriedade do corpo. Né? Você até pode dizer que a água se acumula na borda do balde por inércia, mas esse acúmulo só existe, no argumento dele, porque existe um conjunto de corpos ponderáveis em torno desse balde, e é a interação entre a água no balde e esse universo massivo todo que vai fazer com que a superfície se encurve. Justamente, se o universo girar e o balde ficar parado, a superfície tem que se curvar da mesma maneira. Certo? Então, para o mar, a inércia de qualquer corpo ela não é uma propriedade intrínseca, mas ela resulta da interação desse corpo com o resto dos corpos ponderáveis no universo. Certo? Isso aqui, essa afirmação ficou conhecida como o princípio de Mach. Certo? E é o princípio que o Einstein tentou implementar e não conseguiu. O que não quer dizer que a teoria dele esteja errada por causa disso, tá? Mas é importante chamar a atenção. Diga lá. Só que o problema é que não é o problema que a água se curva, porque ela se curva, porque ela está mudando gradativamente a velocidade da água em vários pontos. E porque, da mesma forma que tu pendurou a lâmpada lá dentro do trem, é porque ela tá agarrada em uma coisa. Ela tem uma atração na corda que faz com que a gente observe que ela está sendo, que a tal inércia do corpo está resistindo ao movimento. Só que daí, no caso do balde, ele vai ter o atrito das paredes do balde contra a água. Daí, se tu botar o universo inteiro a girar em volta do balde, na verdade tu já não está mais fazendo o balde interagir com a água. Porque a água está girando. Pois é, eu sei que não respondo essa pergunta. Mas assim, a equação sumiu. Que droga. Diga lá. Deixa eu só fazer uma colocação em relação ao que ele disse. Quando o balde assumiu aquela configuração, não tem movimento relativo entre o balde e a água, não tem força de atrito. A força de atrito até pode explicar o processo através do qual o balde chegou naquele estado, mas ele está lá naquele estado, a água está parada em relação às paredes do balde. Então tá, gente, aí o que acontece? Então, como eu já comentei, o projeto de Mach ele se desdobrou na mecânica relativística que a gente conhece, né? Mas a mecânica relativística não se acertou muito com os princípios que o Mach tinha proposto. E existe um outro projeto, que infelizmente minha equação desapareceu, que foi finalizado, posso dizer assim, hoje a gente pode, pelo menos no Brasil, a gente atribui ele a um cara chamado Assis, que é um pesquisador vivo, tipo, jovem, né, lá de São Paulo, e ele resolveu brasileiro, e ele resolveu escrever uma mecânica nova, que realmente desse conta das propostas do Mach, né, aquilo que o Einstein não conseguiu fazer. Cara, se você olhar para a proposta do sujeito, ele é trilouco, assim, né? É uma proposta que, se você... enfim, tá, deixa assim, é um cara ousado, vamos deixar dessa maneira. Então ele escreveu essa mecânica relacional, ele chamou de mecânica relacional, ele faz toda essa discussão histórica e filosófica, fazendo um resgate do Mach, não só do Mach, mas de outros sujeitos que vieram antes dele, criticando o trabalho do Newton, e ele propõe daí uma mecânica baseada em 3 princípios, né? 3 princípios e uma lei da gravitação, que é essa que não está aparecendo aqui, infelizmente. O primeiro princípio é que força é uma quantidade vetorial,
O segundo, ele aceita o princípio da ação e reação, mesmo textualmente é o mesmo princípio do Newton. E o terceiro é que a soma das forças em qualquer corpo é nula. Se vocês... Pois é uma pena que não aparece na minha equação. Se vocês... Eu vou resgatar a equação, gente, só um momento. Então tá, essa equação é importante. Olha só, ela é mais complicada que a lei da gravitação do Newton. Se vocês observarem, o primeiro termo dela, ela que tem seja uma constante da natureza, certo? Tipo o Gzão, tipo o G da gravitação universal. Aqui tem duas massas. Essa aqui é uma expressão para interação gravitacional entre dois corpos uniformes de massa mj e mi, certo? M e j é a distância entre esses dois corpos, certo? 2 pontos segunda derivada, 1 ponto primeira derivada, c é a velocidade da luz no vácuo, e é isso. Se vocês forem observar, ignorando essa parte de cá, observem que o termo entre colchetes é 1 mais alguma coisa, certo? Se você ignorar esse termo aqui, que depende, que vai com o inverso da velocidade da luz ao quadrado, você tem a gravitação universal, certo? Você tem uma coisa que é proporcional à gravitação universal. Esse outro termo aqui, mais à direita, né, ele é um termo diferente. Né? Esse é o termo que caracterizaria a mecânica relacional. E o Assis construiu essa equação aqui inspirado na teoria eletrodinâmica de Weber, que é essa outra teoria que também foi apagada no processo histórico e perdeu para a hegemonia da eletrodinâmica de Maxwell-Lorentz. Então tá, essa equação tem várias propriedades. Né? Eu não vou impossível deduzir aqui, né? Porque algumas delas eu nem consigo deduzir. Então tá. É muito difícil. Mas eu vou então enunciar algumas conclusões, algumas implicações daquela formulação da mecânica proposta pelo Assis. Em primeiro lugar, se você considerar uma casca esférica massiva, né, e aplicar ao interior dessa casca esférica aquela lei da gravitação, você vai perceber que quando essa casca esférica a girar ou a transladar, você vai reproduzir dentro dessa casca esférica um campo de forças que é idêntico àquelas forças inerciais. Então, por exemplo, quer dizer o quê? Se vai aquela lei da gravitação ali, e você pega e coloca pensa numa casca esférica massiva que representa, sei lá, as estrelas, as galáxias, a massa distante no universo, certo? E eu pego e coloco dentro dessa casca esférica uma salinha, certo? E dentro dessa salinha eu ponho um pêndulo de Foucault. Se eu pego essa casca massiva e começo a girar, esse pêndulo de Foucault tem que se comportar da mesma maneira que se ele tivesse sob a ação de uma força de Coriolis, certo? Isso você consegue deduzir daquela equação. Então, a partir dessa estrutura teórica que vocês viram ali atrás, você consegue deduzir as forças fictícias, né, que são consideradas fictícias pela mecânica newtoniana. E mais ainda, essas forças elas têm, a natureza delas, o status ontológico delas é de força gravitacional, certo? Então seria a interação gravitacional por exemplo, dessa caneta, né, de qualquer corpo, com o restante do universo, que produziria todos os efeitos inerciais dessa caneta. Inclusive aquele termo à direita da segunda lei de Newton, né? Então você tem aqui que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esse termo aqui, à direita, você resgata daquela expressão lá. Você resgata da lei da gravitação do Assis. Então isso é possível de se fazer. Uma outra característica da lei do Assis é que ela só depende de quantidades relativas. E, portanto, ela dispensa qualquer relação a qualquer referência a espaço absoluto. Quando você escreve a segunda lei de Newton, você diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. E você sempre vai ter um problema de dizer aceleração com relação a quem? Você sempre vai poder fazer essa pergunta. Então você sempre vai ter quantidades relativas na mecânica newtoniana e inclusive na eletrodinâmica de Maxwell-Lorentz você também vai ter esse problema. Quando você disser que a força magnética é igual a Q, V, produto vetorial, vetor indução magnética. Então essa velocidade aqui é com relação a quem? Sempre pode fazer essa pergunta. Porque essa lei, essa definição de campo magnético, ela é omissa quanto a isso, né? Quanto ao referencial onde você mede essa velocidade. A teoria do Assis não. Todos os R's e J que estão ali, os R's ponto e J, eles são relação entre dois corpos ponderáveis. Então não existe um espaço com relação ao qual você mede essas distâncias. Existem distâncias entre corpos ponderáveis. Uma outra característica é que ela satisfaz o princípio da ação e reação estritamente. Isso é outra coisa que é discutida en passant nos cursos de teoria eletromagnética. Vou falar bem rapidinho aqui. Vou deixar vocês pensarem em casa. Olha só. Não vou conseguir, se eu discutir isso aqui, eu vou me alongar bastante. Pensa que vocês têm um eixo tipo XY, certo? Vocês colocam nesse eixo aqui duas partículas, uma carga Q, certo? E outra carga Q
essa daqui vai viajar ao longo do eixo X para lá, essa daqui vai viajar ao longo do eixo Y para lá, certo? Essa daqui, essa partícula aqui, tá certo que quando o campo magnético produzido por uma partícula viajante é bem diferente do campo produzido por um fio condutor, certo? Percorrido por corrente. Mas assim, em termos de direção e sentido, esses campos são correspondentes. Então, quando essa partícula viaja para cá, você vai ter em torno dela um campo magnético que circula, ok? Segundo a regra da mão direita. Então, o campo que essa daqui induz na posição dessa outra de cá é saindo do quadro. Concordam comigo? Essa viaja para cá, aqui é a velocidade dela, ó. O campo magnético aqui é saindo do quadro. E eu vou fazer o seguinte, olha. Essa daqui, eu vou supor que ela viaja para cima, certo? Se essa daqui viaja para cima, as duas são positivas, tá? E o campo magnético que essa induz nesse ponto é para cá, então QVB me dá uma força para a direita. Concordam comigo? Então, olha só, a força... Vou tentar fazer mais destacado. Então, a força magnética que essa partícula produz ao interagir com essa outra não está na mesma direção dessas duas partículas, como Newton afirmou. Então, a teoria eletromagnética de Lorentz, a rigor, talvez algum dia alguém tenha ensinado para vocês isso, mas em geral os professores discutem isso e passam adiante. Ela não satisfaz o princípio da ação e reação, certo? A rigor ela não satisfaz. Então, diferente, a teoria do Assis ela não tem esse problema. Mas se vocês observarem, voltarem na equação do Assis, a equação é toda de termos tipo... Eu posso colocar aqui, ó. Todos os termos que aparecem nessa equação, eles são simétricos. Se você trocar o I por J, você vai ter uma força na mesma direção e sentido oposto. Eu queria discutir um pouco, Diga lá. no seminário do daquele filósofo que veio aqui no ano passado, Newton Santos da Costa. Não, o Newton da Costa. Newton da Costa. Ele fez uma palestra aqui sobre as consistências lógicas das mecânicas. Né? Começou com a clássica, depois ele desvendou, foi para a quântica. Né? Do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da lógica, e a lógica tradicional, né? Lógica clássica, todas as teorias são construídas a partir de axiomas e depois dos axiomas tu deriva as consequências, que são as leis. Né? Ele argumentava que já para a mecânica clássica tem problema com os axiomas. Os axiomas têm que ser verdades autoevidentes. Né? E aquelas três que estão lá, que são os axiomas da mecânica clássica, newtoniana, em algum momento não são autoevidentes. Essas três aí são menos ainda, acho. Tipo, a força é uma quantidade vetorial. Então, a princípio, ele sabe o que é força, porque é um vetor, e ele está fazendo uma definição forte, uma afirmação forte, que deveria ser auto-evidente que força é a quantidade vetorial. Princípio da ação e reação. É um princípio. Soma das forças em qualquer corpo é nula, mas para falar isso, ele tem que saber já o que é força. Então, ele discutiu naquela época que a própria enunciado das leis da mecânica clássica tem uma falha de lógica clássica, porque os axiomas não são verdades auto-evidentes. Não sei se você lembra dessa coisa. Sim, mas eu até estranho que ele defenda que os axiomas têm que ser verdades auto-evidentes, porque isso já foi abandonado há bastante tempo. Ele falou da lógica clássica, depois ele falou de outras lógicas. Mas dentro da lógica clássica, a autoevidência caiu por terra com as novas geometrias, né? Porque quando no hoje... século XVII, sim, ok. o refinamento, a discussão da teoria, tipo Leibniz, o pessoal não teve o trabalho de depurar essa questão se os axiomas estavam obedecendo o que um axioma deve ser, na verdade, auto-evidente. Sim. E aí tem problemas, quando você começa a retirar conclusões dessas premissas, se elas não são completamente verdadeiras, pode ser que as conclusões que você tire por vir, né, não está certo. Claro que parece que funciona bem, né, no caso, os três axiomas lá funcionam bem, porque é três coisas, né? E aí está menos auto-evidente. Concordo.
Eu não conheço nenhuma teoria física que seja nos seus princípios auto-evidentes. Acho que até Na lógica clássica deveria. Menos auto-evidente elas vão ficando. Mas o newtoniano é totalmente não auto-evidente, por exemplo. E a gente considera mais fundamental que a mecânica newtoniana tradicional. Mas eu concordo. Eu não acho Eu queria fazer uma crítica sobre o uso da lógica. A mesma clássica é mal usada na física, isso que eu queria dizer. Que os físicos não usam nem a lógica clássica como deve ser. E aí você tem uma série de problemas quando você faz isso, essa discussão dele. Bacana, uma discussão legal. Eu vou tentar acelerar um pouco, gente, porque eu já vi que eu estou me estruturando bastante aqui. Então, olha só. Então eu já falei que ela satisfaz o princípio da ação e reação estritamente. Que mais? Outras coisas que acontecem na mecânica relacional. Vantagens, sei lá, teóricas ou empíricas dela. As equações de movimento são obtidas identicamente pelo terceiro postulado. Quer dizer, no domínio de validade da mecânica newtoniana, a mecânica do Assis vale. Certo? Isso dá para você demonstrar rigorosamente. Então, ela é pelo menos tão boa quanto a mecânica newtoniana em termos empíricos. Certo? Segunda característica, ela explica igualmente a igualdade entre massa inercial e gravitacional, que é um problema que acontece na mecânica newtoniana. Por que acontece? Porque o Newton, quando ele definiu massa inercial, ele escolheu que fosse o produto da densidade pelo volume, ou ele escolheu que fosse uma propriedade intrínseca do corpo. E mais adiante ele traz lá a massa gravitacional e vem de um outro lugar, entende? Ele tem esse problema de dizer, poxa, peraí, essas coisas, você vai no laboratório e você consegue, até onde se conseguiu testar hoje, né? Você consegue demonstrar que essas duas massas, elas são pelo menos proporcionais. Né? Mas esse problema não existe na teoria, que é uma surpresa para a teoria newtoniana, para a teoria do Assis não, porque os efeitos inerciais, eles são efeitos gravitacionais na sua origem, eles são ontologicamente, em essência, eles são efeitos gravitacionais. Então você não tem essa diferença entre massa inercial e gravitacional. Você, a rigor, deduz os efeitos inerciais a partir de efeitos gravitacionais. Uma outra característica dessa teoria do Assis, é que ela explica a observação empírica de que o universo tem vorticidade nula, ou aproximadamente nula, até onde a gente consegue medir. O que acontece? O que quer dizer essa vorticidade nula no universo? É mais ou menos como a gente fez o experimento de colocar o balde em cima da mesa, né? Eu não sei como na prática se faz isso, tá? Mas, teoricamente, a gente pode imaginar desse jeito. Tu pegas um balde e coloca no universo, e você acerta ele com as estrelas que você considera fixas, certo? E você observa esse balde, e observa se esse sujeito, se esse seu acelerômetro, ele está se deformando ou não, se ele indica aceleração ou não, certo? Se você colocar um balde muito sensível, né, fixo com relação às estrelas distantes, e essa água no balde se encurvar, é porque o universo está girando. Isso é perfeitamente possível na mecânica newtoniana, porque tu tens um espaço absoluto. Né? Então o universo pode sim ter uma rotação inicial, assim como, sei lá, uma galáxia gira, o universo todo pode ter uma rotação inicial sim, sem problemas nenhum. Mas essa rotação nunca se observa. Então, para a mecânica de Assis, isso não é um problema, não é uma surpresa. Né? Por quê? Todos os efeitos inerciais, eles são devidos a movimentos relativos. E é óbvio que as estrelas distantes, que são justamente as estrelas que determinariam esses efeitos inerciais aqui sobre a Terra, elas não estão, elas não têm uma rotação perceptível, né? Porque não existe o tal do espaço absoluto. Uma outra característica que essa teoria do Assis tem é que ela explica a precessão do periélio das órbitas dos planetas, né? E isso é uma característica que vai aparecer só na mecânica do Einstein, né? E o Newton não consegue porque a teoria da gravitação dele é diferente. Então tá, existem vários motivos motivos racionais e empíricos pra gente levar um pouco de fé na mecânica do Assis. Mas seria a mecânica... uma pergunta anterior, né? Eu preciso chamar a atenção de que a mecânica do Assis, ela não é uma reinterpretação da mecânica newtoniana. Como vocês devem poder perceber, que, por exemplo, na questão da precessão do periélio das órbitas planetárias, você tem uma possibilidade de contrastar empiricamente as duas teorias. Você pode, por exemplo, pelo menos em princípio, pegar esse copo, encher d'água, colocar ele dentro de uma casca massiva e colocar essa casca massiva a girar e avaliar se a água no copo se deforma. Isso é possível. Se o Assis está certo, a água tem que se deformar. Se o Newton está certo, a superfície da água não se deforma. Então elas não são interpretações diferentes da mesma teoria, como são a versão escolar e original da mecânica newtoniana. Aqui a gente está diante de duas teorias diferentes e empiricamente contrastadas, certo? Então tá, feita essa ressalva, vamos fazer a pergunta mais importante. Por que será que a mecânica relacional não faz nem tremer a hegemonia newtoniana? Tem tantas razões, né, tantas razões teóricas, filosóficas e empíricas para a gente acreditar mais na teoria do Assis do que na teoria do Newton, por que a gente continua ensinando a mecânica newtoniana? Né? Esse é o tipo de pergunta que, se a gente consegue fazer, e fazer seriamente, eu entendo que a gente não consegue responder sem
trazer um olhar sociológico para dentro da educação científica. A gente pode perguntar, quem são os cientistas que trabalham com fundamentos de física hoje? Quais são as chances de um físico latino-americano ser reconhecido por essa comunidade restrita de pesquisadores? Quão prestigiado é o autor da mecânica relacional dentro da comunidade científica brasileira? Qual é o status acadêmico dos pesquisadores que reconhecem a consistência do trabalho de Assis? Qual é a visibilidade e o reconhecimento da mecânica de Assis para autores, editores e avaliadores de livros didáticos? Certo? Todas essas perguntas, elas dizem respeito a prestígio e a constituição da comunidade de pesquisa, da comunidade de ensino de física, como uma comunidade socialmente organizada em torno de relações de poder e relações de força. E essas relações de força, por mais que a gente esteja desacostumado a teorizar sobre elas, elas estão presentes no dia a dia de qualquer cientista. Qualquer cientista sabe levar em consideração qual é o periódico mais bem avaliado, qual é o periódico menos bem avaliado, qual é o sujeito que, mesmo que você não esteja concordando com o que ele está dizendo, mas para aquele cara você cala, entende? Ou você discorda de uma maneira diferente. Nós sabemos fazer isso. Só que na hora que a gente vai passar a nossa ideia, a nossa visão de ciência, a gente vai teorizar sempre como? Relação teoria e experimento, a gente vai tentar avaliar até que ponto não, né, a gente consegue uma segurança da nossa teoria a partir de uma base experimental, certo? E a gente não vai chamar atenção para essa coisa que faz sim parte do nosso dia a dia, que são essas relações de força que organizam a nossa comunidade, certo? E de certa maneira, quando a gente faz isso, a gente acaba contribuindo para essa dissimulação das escolhas arbitrárias que são feitas por pessoas que só são muito prestigiadas e acabam fazendo permanecer a sua teoria também por conta desse prestígio acumulado. Enfim, gente, falar bem rápido, fala assim. Isso aqui eu acho que eu já falei. Já discuti tudo isso, né? Tá, isso aqui já foi dito. Enfim, considerações finais. Eu preciso fazer uma ressalva importante. Eu não estou fazendo apologia, por mais que pareça muito. Eu não estou fazendo apologia à mecânica do Assis. Eu só tentei enfatizar mais eu particularmente nem sei se sou adepto da teoria dele, mas eu só tentei enfatizar mais as razões para a gente acreditar na teoria dele, porque as razões para a gente acreditar na teoria newtoniana elas já são bem conhecidas, certo? Então acho que eu não preciso nem fazer esse tipo de defesa aqui. Mas o que é mais importante, na minha opinião, acho que na opinião de todos os coautores desse trabalho, é que mesmo sem acreditar na teoria do Assis, a gente pode reconhecer, a partir dessa discussão aqui, que essa teoria, ela planta uma controvérsia dentro da mecânica, certo? Ela consegue plantar uma controvérsia legítima. Mesmo que a gente acabe concordando com o Newton depois, acho que é razoável a gente reconhecer que a questão levantada pelo Mark e as questões levantadas pelo Assis, elas são questões razoáveis, elas merecem ser consideradas. E mais ainda, elas nos ajudam a perceber que algumas coisas na construção da teoria newtoniana, como a definição do princípio da inércia, a definição de massa inercial e a questão dos referenciais inerciais, elas são escolhas arbitrárias, certo? E elas são coisas que poderiam ter sido construídas de maneiras diferentes. E às vezes nem são as melhores maneiras de se construir uma teoria mecânica, mas a gente preserva por tradição, porque existe uma certa relação de poder posta aí, e essas teorias elas não estão para a gente criticar. Isso é o que no fundo é verdade. A teoria newtoniana ela não está aí para a gente criticar, ela está aí para a gente aprender e ensinar. E discordem disso à vontade, tá? Mas isso é o que está posto. E é importante que a gente consiga não só ter consciência disso, mas conseguir teorizar sobre essas relações de poder. Até para que, quem sabe, a gente possa ter maior possibilidade de, se não só de discutir, de transformar essas relações de poder ao longo da história da ciência, ou dessa parte que a gente está vivendo. Enfim, uma característica muito importante desse processo de dissimulação dessas escolhas arbitrárias é essa homogeneidade no currículo de física. Isso é uma implicação que a gente pode tirar dessa análise, finalizando já. Que a gente tem, historicamente, escolhido ensinar só teorias hegemônicas. E um sujeito como o Gaspar, por exemplo, o Lani contou essa história. Eu falo bastante do Gaspar, eu olhei com cuidado o livro dele, porque ele é um cara que tentou, de alguma maneira, incorporar essa discussão que eu estou fazendo aqui no livro didático dele. O que aconteceu? O livro didático foi submetido ao Plano Nacional do Livro Didático, mas enfim, foi submetido a uma arbitragem nacional e os árbitros mandaram corrigir. Todos os momentos em que ele levantava a possibilidade de que a força inicial não fosse uma força fictícia, o árbitro mandava corrigir. Não, isso aqui está errado, a força inicial é fictícia. Entende? E o sujeito que tem um livro na mão, ele é o autor do livro, trabalhou um monte, né? O que ele vai fazer? Vai tentar ajustar o que o árbitro está mandando, porque se o árbitro não assina, então ele não consegue vender esse livro para as escolas brasileiras. Então, isso é relação de poder. É assim que as coisas se constroem dentro do ensino de física. É assim que os nossos livros são produzidos também.
Então é isso, eu acho que a gente pode levantar um pouco essa bandeira de que mesmo com sensibilidade, com racionalidade, com bom senso, tentar diversificar um pouco essa homogeneidade curricular que existe no ensino de física na escola. Eu acho que isso é uma bandeira que a gente pode levantar assim com esse artigo e enfim, essa é uma contribuição, uma implicação concreta, prática para o ensino de física, que esse estudo pode trazer. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa a demora. Vocês têm razão? Tem alguma questão?